Boa noite, irmãos. Hoje, domingo, mais um domingo que nós estamos juntos como igreja com o intuito de cultuar o nosso Deus. Já pela manhã podemos estudar a palavra por intermédio da classe da Escola Bíblica Dominical. Estamos, então, agradecidos a Deus porque estamos já agora no encerramento deste dia, prontos a cultuar não mais uma vez, mas cultuar, porque nossas vidas estão sempre postas no altar do Senhor, não é? Mas agora nós vamos de forma culto no sentido de igreja, da congregação reunida, você no teu lar, nós aqui na nossa casa, estamos vivendo com alegria, porque Deus tem dado a oportunidade a nós de superar os obstáculos e assim nos mantermos como igreja, porque o templo pode estar fechado, mas nós não, nós estamos abertos à palavra de Deus, a testemunhar, a pregar, a adorar, a orar, viver o que na realidade é esperado de um crente em Cristo Jesus, de um cristão evangélico, vamos dizer assim, não é? Nós vamos para esse tempo, para uma reflexão. Eu convido a você que abra a sua Bíblia, Apocalipse, logo no começo, segundo capítulo de Apocalipse, quando nós estudamos ali as cartas, Apocalipse capítulo 2, os primeiros 7 versículos, carta à igreja de Éfeso, a primeira carta, por conta elas são 7 cartas, e esta aqui vai nos trazer orientação, direcionamento para como ter uma vida cristã ajustada à palavra de Deus, ao serviço da obra, da causa, como atender às expectativas de Deus ao nosso respeito. O texto diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Porém, tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, por favor, dá que nesse tempo nós sejamos edificados pela Tua palavra, que a Tua igreja possa, Senhor, encontrar alimento e despertamento para este tempo, Senhor Deus, de lutas e de crise pelo qual estamos passando. Crise não espiritual, mas crise, Senhor Deus, nas aflições, por quanto do quadro em que vivemos, e é um quadro mundial. Pedimos a Tua direção, a Tua bênção para a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, então aqui a igreja que estamos em foco, que estamos estudando neste momento, a igreja de Éfeso, ela é a primeira de uma série de outras, mais 6, as 7 igrejas da Ásia, ou as 7 igrejas de Apocalipse. Irmãos, eu creio que cada vez mais nós temos de voltar os olhos para as recomendações que o Senhor Jesus deu a estas igrejas,
porquanto elas refletem muito do quadro em que temos vivido neste tempo, não é? Elas passaram por muitas aflições. Ali era um tempo que o Senhor Jesus estava dizendo ao apóstolo João que a igreja precisava de estar atenta, estar refletindo a cada dia, porque tinha coisa a ser resolvida e que aparentava estar resolvida e não estava. Esta igreja, então, ela é muito bonita. Eu diria que, se você olhar de uma visão como que panorâmica, você diz, mas essa igreja modelo, é uma igreja que tem feito uma obra exemplar. Eu diria a igreja que eu gostaria de ser membro dela. Se eu estivesse lá, eu tenho certeza que eu estaria envolvido com uma obra magnífica. Era uma igreja que tinha uma ficha de serviço que eu creio que é padrão da vida de um cristão comprometido com o Senhor Jesus. Pois bem, primeiro ela tinha obras, não é? Ela resolvia um problema que é como que uma discussão muito antiga. Obras ou não? A fé e as obras. Mas tem grupos que se definem por obras. Eles vivem das obras, eles pregam as obras, eles esperam a salvação das obras. Aqui o Senhor Jesus fala que essa igreja não tinha poucas obras. Ele fala, conheço as tuas obras. Ela era conhecida do Senhor Jesus e era um conhecimento que ele tinha pela ficha de serviço, o que ela fazia, o que ela alcançava, o que ela realizava naquele contexto em que ela estava. Pois conheço as tuas obras. Então, primeiro ponto positivo, uma igreja que realizava, e é uma igreja que precisa de estar atenta e realizar neste tempo. Não creio que nós estaríamos atendendo o projeto de Deus para esse tempo se nós nos trancássemos, ficássemos com saudade lá do nosso templo, e somente o templo, para a gente ficar como um clausurado ali, e numa visão contemplativa ali. Não, Deus quer nos levar de volta, mas quer nos levar de volta para o nosso templo, para ali ser como um quartel-general, um lugar que dali possam surgir grandes projetos, ali nós possamos colocar em prática, a gente possa sentar para projetar, para estudar, para cultuar, mas que seja um lugar que seja baseado em obras de realizações para o reino de Deus. Ótimo, muito bem. Ela, além de obras, ela tinha trabalho. Com esse seu trabalho, que coisa interessante. Quanto eu me cobro se eu tenho realmente trabalhando para a obra do Senhor Jesus? Preciso trabalhar mais. Se trabalho, preciso trabalhar mais. Se eu invisto, devo investir mais. Então ela tinha, além de obras, ela tinha uma ficha de serviço, ela trabalhava com esse o teu trabalho. Ela fazia, aqui trabalho significa fazer com uma certa dificuldade, o trabalho que tu tens para realizar o que tem realizado. Então ela fazia obras e fazia algo trabalhoso. Ainda uma terceira qualidade, ela tinha paciência. Conheço também a tua paciência. Que coisa linda! Uma igreja que fundamentava o seu serviço no princípio da longanimidade. Isso é princípio, isso é fruto do Espírito. Quando um crente é longânimo, ele traz muitos resultados para a igreja, para a obra do Evangelho, para a causa do Evangelho. Obras, trabalho, era longânima. Ela tinha um mínimo elementar de padrão de disciplina. Versículo 2: e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos. Que coisa interessante! Ela não passava gato por lebre, não é? Eu louvo a Deus que nós temos caminhado num tempo que não temos vivido isso, não é? Mas eu conheço grupos que passam às vezes por grandes dificuldades, porque chega alguém, se identifica e pressiona muito o grupo, mas acaba no final trazendo prejuízos, porque não corresponde com serviço, com ações, com procedimento, aquilo que fala que é. E essa igreja ela sabia de tudo isso.
Então, valores é o que não faltava. Ela conhecia quem era apóstolo e quem não era. E valorizar, dar espaço a quem não é apóstolo é pedir para ter problema. Mais cedo ou mais tarde, os problemas virão. Então, ela sabia quem não era apóstolo. Por fim, dentro desse princípio de grandes qualidades, ela até sofria pelo Evangelho. Sofria pelo Evangelho. Quando você, meu irmão, abre mão, não é? O apóstolo Paulo fala, quando existe alguma dificuldade, algum problema a ser solucionado, ele diz, olha, assuma prejuízo, assuma perda. Ele está falando isto, você assumir coisas que você nem queria, nem gostaria, está assumindo algum prejuízo, mas por amor à obra, é o sofrer pela causa, é abrir mão de direitos que muitas vezes você tem. Até isso essa igreja fazia. Irmãos, realizar, ter uma ficha de serviço muito ativa, é algo muito bom. Essa igreja tinha tudo isso. Mas agora nós vemos um ponto, um detalhe, que tudo foi posto a perder. Aquela velha história de um omelete de 12 ovos, frigideira grandona, dá vontade até de comer um bom omelete. Quando você quer um ovo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chega lá para o 11º, a cozinheira está feliz, expectativa de... Só que quando ela quebra o último, ele tem problema. O que acontece com esse omelete? Ele é todo perdido, jogar tudo fora. E aqui, diante dessa grande ficha de trabalho, dessa expressão de igreja modelo, ela é reprovada. Versículo de número 3, por favor, atente comigo, meu irmão. Versículo de número 3, versículo número 4. Tenho, porém, contra ti, somente uma coisa, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que seria deixar o primeiro amor? É fazer tudo e muito mais. Mas fazer tudo e muito mais sem a entrega, sem o algo mais. Fazer tudo e muito mais. Aqui só apresentou 6 frentes que ela brilhava. É possível que tinham outras. Mas por mais outras que tivesse, por mais brilhantismo que tivesse, por mais ficha de ação que ela tivesse, somente um ponto foi o bastante para ela ser reprovada. Versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Irmão, como nós podemos deixar ou abandonar o nosso primeiro amor? Os pontos que eu diria que são fundamentais e nós temos que estar a cada dia zelando por eles. Primeiro detalhe, deixar o primeiro amor é deixar de fazer com prazer, fazer com entusiasmo. Eu faço bem feito. Faz bem feito porque tem toda uma técnica. Você faz bem feito porque tem toda uma formação. Você faz bem feito porque tem toda uma pesquisa. Pois é, mas na realidade fazer bem feito independe muitas vezes disso, não é? Independe muitas vezes disso. Essa igreja que era, como eu disse, eu repito, ela era modelo porque ela era modelo em si mesma. Ela era fundamentada nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus empreendimentos. Ela não partilhava dos seus projetos, dos seus sonhos com Deus, que é dono de sonhos, que é dono de projetos, que é dono de investimentos, de empreendimentos. Não é? Não sei se você já viu, meu irmão, quando alguém diz, eu vou chamar Deus para estar nesse projeto, Deus vai estar comigo nesse projeto. E na realidade, nós que temos que estar nos projetos de Deus. E essa igreja, ela perdeu a possibilidade de estar nos projetos de Deus, porque ela perdeu o primeiro amor. Ela perdeu o primeiro amor, que eu imagino que ela perdeu a adoração no princípio do louvor. Ela não louvava com gratidão, com alegria. Ela não louvava com extravasando-se no louvor. Ela não adorava
em quebrantamento e se derramava no altar do Senhor. A adoração, ela não orava com intensidade, com profundidade de entrega. Muitas vezes ela orava numa condição de petição, eu quero isso, eu quero aquilo. Na realidade, ela não orava com intercessão, interceder pelo outro, pedir pelo outro, suplicar pelo outro, ver a bênção de Deus fazendo na vida do outro, porque acabaria sendo na nossa própria vida. A vida era muito ativa, mas sem a alegria de estar fazendo a obra do Senhor. A igreja de Éfeso é uma igreja que eu diria que era um grande modelo para esse tempo. Ela viveu todas essas coisas que aparentavam. Ela viveu tudo isso que era muito interessante e necessário para nós nesse tempo, eu creio. Mas ela foi reprovada porque ela deixou o primeiro amor. Você lembra quando você se converteu? Eu me lembro bem. Como eu gostava da igreja. Eu tinha como que uma saudade de um domingo para o outro. Quando a mocidade inventava uma coisa para estar lá no templo, ali no Suspiro, na primeira igreja onde eu me converti, a gente ali era muito bom. Durante a semana a gente se encontrava. Era um tempo mesmo de... Isso para mim gerou uma grande alegria. O primeiro amor extravasava naquele grupo. Tinha músicos, bons músicos, tinha bons poetas na poesia, e era um tempo realmente de expressão de primeiro amor. É possível, irmão, que você e eu, possamos ter passado por um processo de perda. Perdemos algumas coisas tão boas que vivemos naquele tempo, quando começamos. É como um bom móvel, que continua sendo bom móvel, mas quando ele perde o verniz, perde o brilho, perde aquela coisa bonita que faz dele estar sempre novo. Pois é, perdeu o primeiro amor. Mas nem tudo está perdido. Versículo número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, olha que Deus bondoso, que Deus que nos socorre, que Deus que nos alcança, mesmo nas nossas fraquezas. Que possibilidade ímpar! É possível que em alguns segmentos da nossa sociedade, alguns segmentos da vida, nós, se viermos cometer alguma atitude, nós possamos ser sentenciados e criminalizados e condenados, e tudo está perdido. Mas aqui não, aqui é a graça do Senhor Jesus. Mesmo que você esteja passando por alguma atitude que a tua alegria está se esvaindo, que ela se foi, que você reconhece que perdeu aquela alegria que você precisa de ter para realizar a obra, mesmo que tenha acontecido isso contigo. Por favor, atente para esse convite alvissareiro, esse convite alegre e abençoador. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Que você possa ser abençoado por essa palavra. Pense nisso, arrepende-te, tem tempo, teu lugar, teu espaço, meu espaço, teu espaço, nosso espaço na obra do Senhor Jesus continua como que intacto. Depende somente de mim, depende de você. Retomar a caminhada e ser verdadeiramente frutífero. Este é um tempo de necessidade de crentes genuinamente felizes, alegres com a obra do Senhor Jesus. O mundo precisa de crentes que vivam genuinamente o primeiro amor e assim possam abençoar vidas que estão tristes por quanto não conhecem o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Deus querido, Deus bondoso, obrigado, Senhor, por este tempo, por esta palavra, que nós podemos partilhar. Dá que ela encontre lugar em nossos corações e que ansiemos por vidas transformadas e produtivas na obra do Senhor Jesus.
É assim que nós pedimos, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém.